Glória a Deus. Salmo 23. Glória a Deus. Vamos recitar o Salmo todos juntos, se nós assim pudermos. Vamos ver. Todos abriram aí, encontraram? 23. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo que eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara, teu cajado me protege. Prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar, e Deus assim nos abençoe por meio da santa palavra. O Espírito Santo de Deus possa agir em nós para entender e aceitar a palavra que vem do Senhor. Querido irmãos, amados, nós acabamos de ler um salmo que creio eu que é o salmo mais recitado. Creio que seja esse o Salmo 91. Aliás, se tem dois salmos que é comum a gente encontrar a Bíblia aberta em minha casa, é no Salmo 23 ou no Salmo 91. Não é verdade? Mas certo é que esse salmo, ele tem uma mensagem maravilhosa para a vida do servo de Deus. É uma mensagem que é endereçada àqueles que já foram alcançados por Deus e que se encontram na presença do Senhor, que sabem que podem confiar em Deus, que são ovelhas desse pastor, e esse pastor é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que não desampara aqueles que nele confiam. Aqueles que depositam a confiança no Senhor podem experimentar com certeza e testemunhar de como Deus guarda e abençoa os seus filhos. O salmo começa expressando essa segurança do servo de Deus, o salmo de Davi, e essa segurança que o salmista expressa nesse louvor, onde ele vai dizer que o Senhor é o pastor dele e que, portanto, ele não precisava preocupar com nada, porque não ia faltar nada, ou seja, o Senhor estaria sempre com ele. E sendo o Senhor o pastor da sua vida, ele não precisava preocupar, porque o Senhor estaria cuidando, como um pastor cuida das ovelhas. E ele falava exatamente de algo que ele conhecia muito bem, porque ele foi pastor de ovelhas antes de se tornar o rei de Israel. Então ele sabia muito bem como que as ovelhas frágeis
precisavam e dependiam do seu pastor para cuidar, e assim ele se colocava como uma pobre ovelha, totalmente dependente do seu Senhor. E é assim que o Senhor se agrada de nós, quando nós nos reconhecemos que somos totalmente dependentes da bondade e da misericórdia desse Senhor. Muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias forças, os nossos próprios recursos, a nossa própria condição, e esquecemos que não passamos de ovelhas totalmente dependentes de Deus. E é assim que nós precisamos nos enxergar diante de Deus e diante dos desafios que nós enfrentamos no dia a dia. E ele fala no versículo de número 2 que esse pastor, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Veja bem que a expressão ele me faz repousar é a ação de Deus na nossa vida. Quando nós recebemos a ação de Deus na nossa vida, toda a ação do Espírito Santo em nós tem um propósito, e esse propósito é nos fazer repousar, nos fazer descansar. Nós cantamos o louvor descansando no poder de Deus. O convite que o Senhor faz para o pecador: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então todo o agir do Espírito Santo em nós é para nos conduzir, para nos levar a descansar em Deus. E descansar em Deus em meio àquilo que são as providências contínuas do Senhor, que sempre zela para cuidar do seu povo. Verdes pastos. Ora, o Senhor não disse aqui, o salmista não disse que o Senhor vai me levar para os pastos secos. Não, mas ele disse: o bom pastor me leva para os verdes pastos. Por quê? Porque o Senhor não desampara aqueles que são dele. Aqueles que são dele, o Senhor não desampara, o Senhor sustenta, o Senhor provê o necessário. O que o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que significa isso? Se não reconhecer que nós temos um Deus que é provedor e que não vai deixar faltar para nós aquilo que nós precisamos a cada dia que nós enfrentamos as nossas lutas nessa vida. Mas o servo de Deus pode descansar no poder de Deus. Me leva para junto de riachos tranquilos. Ora, se tem uma coisa que todos nós precisamos, e a ovelha não é diferente, ela precisava de pasto e precisava de água. O ser humano é da mesma forma, nós precisamos do alimento e precisamos da água, né? Nós precisamos do pão, precisamos da água também. Então Jesus é aquele que nos leva a águas, a riachos tranquilos. Por que riachos tranquilos? Porque no mundo que nós vivemos, existem riachos de todas as formas. Os riachos turbulentos são aqueles que nós vemos no mundo. A turbulência em que o mundo se encontra. Um riacho turbulento que não oferece para o homem aquilo que pode resolver e descedentar a sede da sua alma. Jesus, ele é a fonte de água viva. Jesus é o verdadeiro riacho de águas tranquilas. Nele nós encontramos paz, nele nós encontramos refrigério, nele a nossa alma é
descedentada, nele nós somos renovados. É por isso que no versículo 3 ele vai falar: renova as minhas forças. Eu não sei qual é a situação dos irmãos ao entrar nesse culto hoje. Talvez seja esta a necessidade, quem sabe sua, ou quem sabe de todos nós que entramos aqui hoje, de que o Senhor traga para nós renovo para as nossas forças, porque às vezes nesse mundo nós cansamos, porque às vezes nesse mundo os desafios são tantos que nós nos afadigamos, às vezes nos sentimos meio que sem força. Eu me lembro de momentos que eu experimentei na vida em que eu não tinha força sequer para ver os cultos, mas eu vinha. A sensação era que eu tivesse vindo para o culto arrastado, mas eu não me deixava ser vencido naquele momento. Eu dizia: eu sei que eu tenho que ir, Senhor, porque lá o Senhor vai me renovar. Quando a igreja estiver reunida, o Senhor vai estar operando poderosamente, o Senhor vai trazer renovo para a minha vida. Quantas e quantas vezes eu entrei num culto como que se estivesse sentindo cansaço. Se eu fosse olhar o cansaço, eu nem saía de casa para vir na igreja. E aí chegava no culto, começava a louvar ao Senhor, glorificar o Senhor, daqui a pouco vinha a mensagem, quando terminava o culto, a gente até esquecia de ir embora, porque até o cansaço físico a gente esquecia dele, porque o Senhor traz renovo, o Senhor renova. É isso que o Senhor faz, Ele renova a nossa força, e que o Senhor nesta noite possa estar renovando verdadeiramente as nossas forças, para que possamos continuar avançando no caminho da salvação, na proclamação do reino de Deus, com vigor, proclamando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso pastor, que Ele é o bom pastor, que Ele cuida de nós. Não podemos cansar de anunciar esse Jesus. Me guia pelos caminhos da justiça. Meus irmãos, quando nós olhamos o mundo do jeito que está, com tanta injustiça acontecendo, mas nós temos um Deus que promete nos guiar no caminho da justiça. O Deus que nós servimos é um Deus que age com justiça, e não somente age com justiça, mas Ele também age com misericórdia. Então é um Deus que Ele não é um Deus corrupto, não é um Deus que maltrata o ser humano simplesmente por covardia, por prazer. O Senhor não tem prazer no sofrimento do ímpio. O Senhor quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e experimenta em Deus a verdadeira razão de viver. O Deus da nossa justiça. Assim Ele honra o seu nome, porque Ele é justo. Ele age com justiça e honra o seu nome. Quer ver alguém ter o nome desonrado? É alguém que julga com injustiça. As pessoas que estão ocupando cargos, lugares que ele deveria exercer a justiça, e ele se torna corrupto e age com injustiça, o seu nome é desonrado. Mas tem muitas pessoas que sequer estão preocupando com o nome. Mas a palavra de Deus diz que melhor é um bom nome do que as muitas riquezas. Jesus, Ele zela pelo seu nome, e Ele é justo.
e Ele age com justiça, e Ele julgará o mundo com justiça. Por amor do seu nome, ninguém vai tapear o Senhor, ninguém vai comprar o Senhor, ninguém vai enganar o Senhor. As pessoas às vezes escolhem os seus caminhos maus e depois reclamam que Deus trata com justiça. Mas o homem precisa escolher, enquanto é tempo, o caminho da vida e o caminho da justiça. E o que é o caminho da justiça, senão o próprio Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feliz é o homem que entra por esse caminho. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, porque o salmista está dizendo assim: é possível que eu vá experimentar o vale da morte. Sabe o que é isso? Aquele momento em que a ovelha tinha que passar por lugares difíceis, cercado de predadores de todos os lados, correndo risco, lugares muitas das vezes que as pedras poderiam rolar e atingir as ovelhas. Eram lugares difíceis, mas eram lugares que elas precisavam às vezes passar. Às vezes nós, como servos do Senhor, temos que passar pelo vale da sombra da morte. E é exatamente nesse momento que às vezes a gente questiona por que nós estamos passando. Mas às vezes é porque é necessário passar. Para chegarmos aonde Deus quer nos levar, muitas vezes nós precisamos passar pelo vale. Mas o salmista está dizendo: ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, o que ele diz? Não terei medo. É isso que ele está dizendo, porque se eu tenho o Senhor como pastor da minha vida, não importa o que eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar com confiança no Senhor. Eu vou enfrentar sabendo que o Senhor está comigo. É o que ele vai dizer aqui. Por que ele não vai ter medo? Ele vai dizer: porque tu estás ao meu lado. Essa é uma promessa fiel, irmãos. Jesus disse assim: eis que estarei convosco todos os dias. Sabe o que significa estar conosco todos os dias? Ele prometeu estar nos dias bons, mas prometeu estar nos dias ruins também, no vale da sombra da morte também, nos momentos de grandes aflições. O Senhor está conosco, não nos abandona. Sabe quando você olha para um lado e para o outro e você não vê ninguém para te ajudar? Não se esqueça, você não estará sozinho. O Senhor estará ao seu lado, o bom pastor estará conosco. Sabe, às vezes nós temos que entrar em situações, temos que enfrentar situações em que às vezes aqueles que nós gostaríamos que estivessem conosco vão estar longe, mas nós não podemos esquecer: o pastor da nossa vida estará ao nosso lado. Cantamos aqui: por onde quer que eu vá, contigo estarei. Tem que ser a nossa confiança, irmãos, como servos do Senhor. E ele vai dizer: a tua vara e o teu cajado, o que ele faz? Me protegem. As pessoas às vezes interpretam errado esse texto e acham que a vara na mão do pastor é para bater nas ovelhas. Cajado, bater nas ovelhas. Não. Ele está dizendo que o cajado e a vara é para defender, para proteger as ovelhas. Como é que você protege as ovelhas no vale da sombra da morte? Afugentando os inimigos, para que os inimigos não
não tragam as ovelhas, para que os inimigos não ataquem as ovelhas. O bom pastor está lá, ele tem o cajado, ele tem a vara, ele tem os recursos para afugentar os inimigos. É isso que ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, a tua vara e teu cajado me traz segurança, me traz proteção, me consola, mesmo nos momentos difíceis. O Senhor julgará a minha causa, aleluia. O Senhor julgará a minha causa, o Senhor guardará a minha vida, o Senhor me protegerá dos meus inimigos. E aí ele diz assim: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com o óleo. O óleo representa a unção do Espírito. A unção, o óleo na cabeça da ovelha tinha uma importância muito grande, porque a ovelha muitas vezes era perturbada pelas moscas que pousavam no focinho, colocava ali os seus ovos nos ouvidos, além de causar uma perturbação, poderia gerar problemas mais sérios na vida da ovelha. Mas quando se passava o óleo na cabeça da ovelha, aquele óleo então protegia a ovelha e as moscas não aproximavam. Sabe o que significa essas moscas? Todos nós já enfrentamos ela em algum momento da nossa vida. Aquele momento que a nossa cabeça parece estar cheia de moscas voando na nossa cabeça, nos perturbando com tantos pensamentos confusos para tirar nossa paz. E o inimigo muitas vezes joga suas setas malignas. E aqui que o óleo faz toda a diferença. A unção do Espírito na cabeça, a unção do Espírito na nossa mente. Quando vier aqueles pensamentos ruins na sua vida, olha, lembra desse salmo e diz: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, Senhor, guarda os meus pensamentos, livra-me, Senhor, protege a minha mente, porque a nossa mente precisa ser protegida. Porque a mente do homem acaba sendo um campo de batalha muitas das vezes. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, falando da armadura de Deus, ele fala que nós temos que guardar, vestir o capacete da salvação, né? Temos que proteger a nossa mente. E o meu cálice transborda. Meu cálice transborda, fala da alegria daquele que tem a mente em Cristo. Aquele que está sendo guiado pela palavra de Deus. Aqueles que são verdadeiros filhos de Deus. Porque quem são os verdadeiros filhos de Deus, diz a palavra do Senhor, senão aqueles que são guiados pela palavra do Senhor. Aqueles que são guiados pela palavra do Senhor podem ter alegria transbordante no seu coração, como um cálice que transborda. E quando o cálice transborda, significa que o Senhor nos dá não somente para nós. O Senhor nos dá as bênçãos para nós, e que através de nós também outros possam ser abençoados com a bênção, com a mesma bênção que o Senhor tem nos abençoado. Certamente, não é talvez, preste atenção aqui na afirmação dessa palavra, não é talvez, é certamente, meus irmãos. Se você é um cristão, preste atenção na afirmação: assim diz o Senhor, certamente a bondade e o amor me seguirão. Certamente a bondade de Deus e o amor de Deus me seguirão. Quantos dias? Todos os dias da minha
e viverei na casa do Senhor por longos dias, ou viverei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Viverei na casa do Senhor para sempre. Ou seja, o Senhor nos chamou não para nós sermos visitantes, mas para nós sermos moradores, para viver na casa do Senhor, para viver com Ele hoje, amanhã e sempre, eternamente com Ele. Aleluia! Que coisa gloriosa! Quando partimos desse mundo, sabemos para onde nós vamos, e não tem ninguém que mude a nossa história. O Senhor já conquistou a nossa vitória na cruz e na ressurreição. Louvado seja o Senhor. Esse é o Senhor que é o nosso pastor e que cuida de nós. Nós vamos estar cantando mais um louvor ao Senhor.